Meu nome é Raimunda Maria Vasconcelos. Tenho 72 anos. Moro em Salvador, Bahia. Tenho 5 filhas, eu tenho 5 netos e 2 bisnetos. Meu nome é Pedro Dias de Oliveira, eu tenho 27 anos, sou publicitário e sou ator também. Gosto de pegar onda, gosto de andar de skate, andar de bicicleta, de brincar com a Gaia, que é a minha cachorra. Eu vivo nos fundos da casa da minha mãe e eu tenho a praticidade de morar com a mãe, com a independência de morar sozinho, que pra mim é muito bom. Eu me vacino e incentivo a todos da minha família a se vacinar. Eu não me vacinei e tive rubéola. A invenção das vacinas foi uma grande conquista da humanidade. O seu uso em ações de saúde pública foi capaz de diminuir radicalmente o número de doenças e, com isso, muitas mortes. No Brasil, fabricamos 75% das vacinas distribuídas no serviço público de saúde e exportamos vacinas para mais de 70 países. Além disso, as ações de vacinação em massa, que no início do século passado provocaram uma revolta popular, hoje levam milhões de pessoas aos postos de saúde todos os anos para se vacinar. As vacinas, elas são produzidas de uma forma que elas vão tentar mimetizar, né, vão tentar fazer da mesma forma que a doença natural faria com o organismo da gente, né? Então, a gente tem vacinas com organismos vivos e vacinas inativadas. Tanto as vacinas de vivos como as inativadas, elas vão ser administradas com o objetivo de fazer com que o corpo da gente responda como se estivesse tendo contato com a própria doença, só de uma forma muito mais fraca, né? Só para levar a proteção e não levar a própria doença. Vacinas são produtos capazes de estimular o organismo a se defender contra vírus e bactérias que provocam doenças. Ao ser introduzida no corpo do ser humano, a vacina provoca uma reação do sistema imunológico, promovendo a produção de anticorpos contra aquela substância. Quando há uma infecção pelo mesmo agente patogênico da vacina, o sistema de defesa está preparado para agir rapidamente. Assim, a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, surge de forma branda. Dona Raimunda, fala da sua paixão pelo carnaval. Olha, minha filha, eu adoro pular carnaval. No pelourinho é instrumento de sopro. Ali eu pulo tranquila. Eu vou de tarde, quando eu venho chegar às 2, 3 horas da manhã em casa. Isso é uma paixão que a senhora tem desde a época de jovem? De jovem, minha filha. A senhora se lembra quais as doenças de infância que a senhora teve? Eu tive cachumba, tive sarampo, tive catapora, que naquele tempo não tinha nada de vacina para isso não, né? As vacinas, elas são super importantes para prevenir doenças, né? Quando elas não previnem as doenças, as pessoas que pegam algumas doenças, elas podem ter a doença um pouco mais amena em função de terem sido vacinadas. A eficácia das vacinas vai depender de uma série de fatores, né? Os principais fatores são relacionados com a própria produção da vacina, como ela é produzida, né? Por exemplo, as vacinas com um vírus vivo atenuado, elas costumam ter uma eficácia melhor do que as vacinas inativadas. E o outro lado também vai ser importante, vai ter o lado da pessoa que recebeu a vacina. A vacina da gripe, ela é extremamente eficaz, mas essa eficácia é variável, com uma série de fatores. Um dos fatores é a idade. Nas pessoas com mais idade, então nos idosos, a eficácia dela é diminuída, em torno de 40%, 50%, 60% de eficácia protetora da vacina.
Em compensação, ela vai dar uma eficácia protetora para as complicações da gripe em até 90% nessas faixas etárias. Já outras faixas etárias têm uma eficácia protetora altíssima da própria vacina. Então, por exemplo, adulto jovem, crianças, tu vai ter uma eficácia que pode ter 70%, 80%, 90% de eficácia. Como é que é a sensação de surfar? Cara, eu acho que não tem nada que tu te sinta mais próximo da natureza do que surfar. Cara, é mágico. É mágico. Não dá pra explicar. Só quem tá em cima da prancha pra entender mesmo. É uma sensação muito boa. Tu me parece um surfista muito saudável, né? Tu pegou alguma outra doença que tu te lembre na infância, adolescência? Eu tive catapora. Catapora. Com 7, 8 anos. Antes de morar no exterior, até foi uma coisa meio chata, assim. Eu não podia embarcar pra França com catapora, porque eu ia transmitir pra eles. E daí foi uma luta, né? Muito remédio e muita precaução. E sabe que algumas vacinas têm que ser refeitas, né? Por exemplo, a gente tem a vacina da gripe, né? Ela tem uma efetividade muito boa, mas ela deve ser refeita a cada ano, principalmente porque o vírus muda, né? A gente tem a vacina da febre amarela, por exemplo, que ela dura 10 anos, porque a imunidade da gente, né, as nossas células, elas vão começando a esquecer o vírus. Os critérios para uma vacina específica ser obrigatória ou não depende do registro do número de casos existentes numa região, no estado ou no país, né? O calendário vacinal é definido de acordo com as entidades da área de imunizações, junto com o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, e também de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Se avalia a necessidade do uso de vacinas que tem risco, avaliando seu risco-benefício. Se houver uma epidemia, uma grande incidência de casos novos de uma certa doença, isso significa que isso deve ser reavaliado com muita cautela para a reintrodução de uma vacina. O Ministério da Saúde oferece gratuitamente vacinas contra diversas doenças. Todos devem estar atentos ao calendário básico de vacinação e levar seus filhos aos postos de saúde para serem vacinados nas idades recomendadas. O calendário de vacinação está disponível na internet e nos postos de saúde. Desde quando que a senhora costura, dona Raimunda? Desde nova, né, minha filha? E quais são as coisas que a senhora gosta de fazer? Olha, o que eu fiz agora foi todo enxoval do meu neto. Desde que as suas filhas eram pequenas, a senhora tinha o costume de levar? Levava. Todo o calendário vacinal para elas a senhora seguiu também? Por causa das doenças, né? Tinha muita doença aí que eu tinha medo. Logo que a criança nasce, tem duas vacinas, além do teste do pezinho, né? Tem duas vacinas que são super importantes, que é a vacina BCG contra a tuberculose e a vacina da hepatite B. Eu sei que a senhora teve agora um bisneto que nasceu, né? A senhora aconselhou, por exemplo, seus netos a vacinarem? Eu nem vi o neto, mas ele vai ter que ir. Você tá ouvindo, bebê, a pizza? Então isso aí se inicia, né, a partir do nascimento e daí tu vai fazendo uma série de doses, né? Então tem algumas vacinas que tu vai ter dose única, tem outras vacinas que tu vai ter 2 doses, que nem rotavírus, que vai ser 2 em 4 meses. Tem outras que tu vai ter que fazer 3 doses, a hepatite B, né? E outras que tu vai, além das doses iniciais no primeiro ano de vida, 2, 4, 6 meses, um reforço depois de 1 ano. Tem febre amarela, a partir dos 9 meses, e a partir de 1 ano a vacina tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Não foi liberada, Gaia. Vem aqui. Tu teve rubéola? Eu tive rubéola com uns 22, 23 anos. A vacina da rubéola, ela é feita em crianças, né? E claro que se tem uma pessoa que não fez a vacinação completa na infância, deve completar depois. Eu tive rubéola e demorou uns 2 meses, mais ou menos 3 meses,
para ser declarado o surto de rubéola no estado. Não tinha noção mesmo. E nem sabia que tinha vacina para rubéola. Eu ia falar em Gaia. Mais até. Você lembra se ele tinha essas doenças de ficar com vermelho, se coçar? Pedro não teve doenças praticamente, assim. Quando Pedro tinha 8 anos, nós fomos para a França e lá era um outro calendário de vacinação, né? É importante a gente manter o calendário vacinal, saber que ele não tem um fim, né? Ele vai se modificando conforme a faixa etária da pessoa. As crianças, né? Nenê tem um calendário vacinal, o adolescente tem outro, né? O adulto tem outro, o idoso tem outro. A gente pediu a carteirinha dele, do Pedro, né? De vacinação, ó. A da rubéola, ó, que seria aos 15 meses, tá em branco, né? Então, essa carteirinha, pelo menos, documenta bem que ele não fez, né? Todas as vacinas a gente tem que considerar como medicamentos, então elas podem ter eventos adversos. As vacinas que são de vírus vivos atenuados, elas podem ter como eventos adversos quadros semelhantes às doenças que ela protege. A partir do momento que está aplicando uma vacina inativada, não tem como o organismo desenvolver a doença pelo vírus inativado. Diferente daquelas vacinas que a gente comentou, que quando elas contêm o organismo vivo, que tu pode ter como evento adverso um quadro semelhante à doença que a vacina protege, a vacina inativada não tem essa capacidade, ela não consegue desenvolver a doença. Pode ter eventos adversos, dor local, febre, mal-estar, isso pode acontecer. A partir de que momento a senhora começou a colocar a vacina como uma rotina na sua vida? Dos 60 anos em diante eu comecei a tomar. Eu tinha necessidade, é da gripe mesmo, eu passo o ano todo sem ter gripe. A senhora sente essa melhora? Sim, é melhora. Que tem desde 2005, então, as vacinas da gripe, a vacina da febre amarela também a senhora fez. É porque eu ia viajar e tive que tomar. E aqui está a do tétano também, a vacina em dia. Os idosos devem receber uma série de vacinas por uma série de motivos. Primeiro, a primeira vacina delas é difteria e tétano, que deve ser feita de 10 em 10 anos e é estimulado para que todas as pessoas façam essa vacina como rotina. Depois, a febre amarela, se essa pessoa morar em algum lugar que seja considerado de risco. Gripe, a partir dos 60 anos, é uma vacina que é recomendada como rotina na campanha de vacinação e o principal motivo de fazer essa vacina no idoso é que as complicações da gripe são mais comuns nas faixas etárias bem dos extremos. Então, tanto na criança quanto no idoso, a doença gripe costuma ser mais grave e ter complicações. E ela com certeza incentiva. Sempre quando tem campanhas, ela já liga pra gente, olha, vai ter vacinação. Não são apenas as crianças que precisam se vacinar. Idosos precisam prevenir gripes, pneumonias e tétano. Mulheres que planejam engravidar devem se imunizar contra a rubéola e o tétano. Profissionais de saúde, pessoas que viajam muito e adultos em geral também devem estar atentos às vacinas necessárias. Eu não fui vacinada. Sempre tive a carteira de vacinação em dia. Sempre fui vacinada no posto de saúde. Às vezes era só a gotinha, mas às vezes tinha a injeção e ficava assustado. Com 16 anos eu fiz a primeira vacina da minha vida, que foi a vacina de varíola. Fiz a rubéola, fiz a da gripe e agora, com 60 anos, comecei a tomar a vacina para gripe, né? Eu tenho 2 filhos, um com 5 e outro com 11. E a gente acompanha também através da carteirinha de vacinação. Procura manter sempre em dia, né? Eu adoro as campanhas da vacinação, acho ótimo. Procuro levar sempre no posto de saúde para fazer a vacinação. Tem que fazer a vacina, que é muito importante para a saúde da gente, é a vacinação. Quais as vacinas mais importantes para minha faixa etária, que é 58 anos, né? A varíola foi erradicada em 1973, dita como erradicada no mundo inteiro,
E ela foi uma doença assim, que foi extremamente grave no século XVIII. A doença que foi erradicada no Brasil, nós ganhamos o título de livres da polio, é a poliomielite. Então, a poliomielite foi erradicada no Brasil, mas as campanhas de vacinação continuam acontecendo em massa para evitar que o vírus reapareça no nosso país. Mas somente o Brasil tem o certificado de erradicação da poliomielite no mundo inteiro. No Brasil, as ações de vacinação contribuíram muito para manter a erradicação do ciclo urbano da febre amarela e da varíola. Também não há registro no país há mais de 22 anos de paralisia infantil e de sarampo há mais de 10. Como é que é o trabalho, então, de ser ator? Todo dia tu tem que trabalhar teu corpo, trabalhar a tua mente, ler alguma coisa a respeito, porque é a tua profissão, é uma coisa que demanda muito de ti na questão psicológica, interior, né? Que é onde tu vai buscar para fazer os personagens. Teve essa doença da rubéola, né? Depois disso, mudou a tua visão sobre vacinação? Desde que eu tive a rubéola, o que eu me lembro assim, de vacinação é a questão da gripe. Mas eu me lembro também de terem dito, pessoas entre 20 e 30 anos não é o grupo de risco, digamos, né? Daí eu não me preocupei em tomar, na verdade. Até por desconhecimento mesmo. Que o ideal seria ter um médico de referência que já te conhecesse e tivesse no cadastro quais vacinas tu fez, quando é que tem que fazer a próxima vacinação. Vou ficar mais ligado no calendário. O Brasil é um continente onde existe uma demanda enorme por vacinas e você tem diversas doenças que hoje você pode ser trabalhado e combatido através da imunização. A partir disso, e dadas as dimensões e as justificativas que você tem uma produção nacional e que garanta uma sustentabilidade de um programa como o Programa Nacional de Imunizações, a partir daí nós fomos incentivados a buscar cada dia mais vacinas que pudessem diminuir a incidência de doença e você trabalhar na prevenção das doenças, não no tratamento das doenças. Hoje nós temos diversas parcerias. Na realidade, nós temos parceria para transferência de tecnologia, que nós temos aí, nós temos com a Bélgica, com o laboratório SmithKline, nós temos com a França, com a Sanofi Pasteur, nós temos com Cuba, com os laboratórios cubanos, e aí para biofármacos, para vacinas, e nós temos com os americanos para kit para diagnóstico. Então nós temos diversas parcerias para incorporação de tecnologia e também temos parceria para desenvolvimento de novos produtos, novos biofármacos. Então, hoje nós trabalhamos em cooperação com o mundo inteiro. Olha como você tem que trabalhar no mundo globalizado. Você tem que buscar parceria, tanto a nível nacional, que também nós temos com as universidades, com os institutos nacionais, também com as empresas, com as multinacionais. Existe hoje uma consciência muito grande de que nós precisamos cada dia mais investir na parte de desenvolvimento tecnológico, na parte de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ainda precisa se colocar mais recursos nessa atividade de pesquisa, principalmente na busca de novas vacinas, novos biofármacos, novos reativos. Mas já existe hoje um trabalho muito forte feito pelo Ministério da Saúde na busca de apoiar esses laboratórios no desenvolvimento de novos produtos. Nós temos aqui internamente alguns produtos que nós estamos investindo forte em busca de ter em breve vacinas com toda a tecnologia nacional e outras com apoio e desenvolvimento conjunto com outros laboratórios. Por exemplo, a vacina de meningite C é uma vacina que nós estamos aí trabalhando fortemente. Nós já estamos em estudos clínicos de fase 2 terminados, vamos entrar agora em fase 3. E se tudo der certo, no final de 2013 e início de 2014, nós podemos ter uma vacina totalmente nacional desenvolvida aqui. Temos também desenvolvimento conjunto com a GlaxoSmithKline de uma vacina contra a dengue, que é uma vacina hoje que é necessária para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. É fundamental que a gente tenha uma vacina de dengue. Existe uma corrida dos grandes laboratórios e nós estamos nessa corrida. Na produção, a grande dificuldade é atender todos os requisitos regulatórios que existem hoje. Então, cada dia mais, e eu acho que tem que ser assim mesmo, nós temos que ter as agências regulatórias, elas estão cada dia mais fortes, cada dia elas exigem mais dos laboratórios produtores que tenham condições
de atender todos os requisitos solicitados por uma produção. A distribuição ela é sempre muito complexa, principalmente aí volta a história do país. Como o país é um continente, a logística de distribuição ela é muito forte. Se você imagina uma campanha de vacinação, você colocar uma vacina na Amazonas, quando você tem que pegar avião, ônibus, barcos, até chegar a uma localidade onde você vai vacinar uma pessoa. Então, é uma logística muito complexa, dada a complexidade do próprio país. Qual que é o cardápio de hoje, dona Raimunda? Olha, aqui é caruru. Caruru? Caruru, é. Tá. É feito com quiabo, tempero verde, camarão. Que outras coisas a senhora costuma Aqui cozinhar? é uma moqueca de arraio. Dona Raimunda, quais foram as diferenças que a senhora notou na evolução das vacinas da época que a senhora era pequena e agora com seus netos, com seus bisnetos? Minha filha, agora está melhor, eu acho. Como é que a senhora aconselha agora os seus netos, os seus bisnetos? Tem que tomar mesmo. Aline, tu que é mulher, tu tem a preocupação de te vacinar, por exemplo, contra a rubéola, Sim, né? com Que é uma certeza. vacina bem importante, principalmente para as mulheres que pensam em engravidar. Com certeza, inclusive a minha tá atualizada, né? Fora a da rubéola, né? Tem a meningite, febre amarela, da gripe, e ela com certeza incentiva. Sempre quando tem campanhas, ela já liga pra gente, olha, vai ter vacinação. Eduardo, a dona Raimunda cobra muito as vacinas de vocês. Cobra, sim, cobra. Desde pequeno. Como é que tu te organiza para que as vacinas do Gustavo estejam sempre em dia? Tem marcado na caderneta a data de vacinação, quando tem campanha eu levo também. Sempre tô dando. Como é que o Gustavo se comporta quando vai tomar as vacinas? A gente sabe que hoje tem várias vacinas, muitas delas são injetáveis, então isso até preocupa um pouco os pais. Ele, quando era menorzinho, não tinha problema não. Mas agora tá crescendo, ele, quando fala em injeção, ninguém gosta, né? Ô Gustavo, é muito ruim tomar vacina? Dói muito? E a gotinha? A gotinha não dói, né? A gotinha tu toma. As vacinas protegem a todos que a recebem? Depende do tipo de vacina e depende do tipo de resposta do organismo. Tem algumas que têm uma resposta de eficácia protetora de 100% e tem outras que têm de 40%. As vacinas causam autismo? Não há relato de autismo relacionado com as vacinas. Mulheres grávidas podem ser vacinadas? Podem e devem. Agora tem que ter cuidado, tem algumas vacinas que são obrigatórias e outras que não devem ser utilizadas. A criança pode ser vacinada quando está doente? Se a doença for leve a moderada, pode. O ideal, sempre quando for um quadro moderado para grave, esperar esse quadro passar. Quem tem HIV pode se vacinar? Pode e deve. Tem algumas vacinas que são obrigatórias para HIV e outras que são contraindicadas e outras que são utilizadas com precaução. Camila, as vacinas foram um grande avanço para a humanidade como um todo. E a gente tem que estar sempre frisando, sempre recolocando, sempre educando, né? Acho que esse é um papel fundamental que cabe ao médico. Esclarecer a importância fundamental das vacinas, que começa desde o nascimento da criança e claro que ela vai passar por um calendário rigoroso de várias vacinas, algumas podem dar sintomas, a maioria não vai dar sintomas, né? Mas que é fundamental fazer e que as vacinas, na verdade, a gente deve acompanhar por toda a vida. E o calendário vacinal, ele é dinâmico, né? Ele vai mudando conforme a faixa etária da pessoa e, às vezes, conforme as condições físicas da pessoa, né? Os pais têm que estar atentos à caderneta de vacinação das crianças, né? Todas elas recebem uma caderneta quando saem do hospital, logo depois do seu nascimento. Respeitem o período, né, de cada vacina, né? Procurando evitar atrasos, porque muitas vezes algumas vacinas, depois de um determinado tempo de atraso, elas não podem ser refeitas, né? Então tem que ter esse cuidado. Não só as crianças têm que ser vacinadas, mas é importante também que as mulheres que estão pretendendo
pretendendo engravidar, por exemplo, atualizem as suas vacinas, a vacina da rubéola, por exemplo, né? Os idosos também anualmente têm que fazer as vacinas da gripe ou vacina contra a pneumonia. Então, tem várias faixas etárias que têm que estar cientes também do que é ideal em termos de vacina ser feito ou não. Ser saudável para mim é chegar aos 72 anos feliz com a vida. Ser saudável é tu estar de bem consigo mesmo e estar com o corpo bem, né? Com a mente sã e com o corpo seguindo a mesma linha. Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/sersaudáveltv.